Macro, com Gustavo Andrade. E em debate hoje, uma proposta que pode mudar a estrutura regulatória do mercado financeiro aqui no país. Mercado financeiro. Falando nele, Gustavo Andrade, mercado financeiro, entre sinais e ruídos, o que destacar dos movimentos de hoje? Assim, dado que ontem o mercado americano estava fechado, né, todo o processo de ajuste, né, do evento Groenlândia e tarifas que aconteceu no final de semana, então isso está refletindo bem mais hoje e obviamente com o somatório do que está sendo já falado em Davos, né, o Scott Bessent já tem sido bastante vocal, inclusive com alguma tirada de pé, né, falando que é para negociar e etc. Você tem alguns efeitos que eu acho que são relevantes para a gente ir acompanhando isso ao longo do tempo, isso eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, continuamente, é o terceiro dia que a gente vai falar isso, né, que é Japão. Né, assim, de novo, parece que Japão está lá do outro lado, não importa nada, mas importa muito. Então essa continuidade, né, da abertura dos rendimentos, né, ou a alta dos rendimentos dos títulos públicos japoneses, isso pressiona moedas e pressiona rendimentos dos títulos de longo prazo de outros países. E isso está puxando bem para os Estados Unidos e, ocasionalmente, né, óbvio que isso também influencia bastante a nossa própria curva de juros aqui. Né, e até uma coisa meio que interessante, assim, porque o DXY ele tá caindo de maneira vertiginosa hoje, refletindo, né, a questão tarifária, a questão de Groenlândia, mas só que o dólar tá batendo em real, né? Então tem alguns pontos idiosincráticos que acabam sendo mais preponderantes, né, dentro dessa discussão. Acho que isso, né, a gente tem que acompanhar, mas de novo, assim, Japão faz muito mais preço do que todo mundo acha, né, através da nossa curva de juros e através do nosso custo de capital de longo prazo, que é o que acaba determinando grande parte desses movimentos. Só fazendo um destaque, né, que é importante, hoje começa a se de fato pagar, né, esses 40 bi do Banco Master e não entrando na discussão do Banco Master em si, mas na discussão de fluxo monetário. Né? Você tem algumas coisas importantes. Primeiro, para onde que vai, né, esse fluxo monetário em termos de ativos? Né? Obviamente que ativos isentos, né, devem sofrer uma pressão compradora, né, ao longo dos próximos dias, seja não só pela isenção, mas principalmente ativos de crédito privado de alta qualidade, nomes óbvios, né, Vale, Eletrobras, Petrobras, enfim, né, aqueles ativos que a gente chama, né, de high grade ou que tem algum movimento, né, de busca por qualidade depois de um evento, né, que acaba machucando em termos de custo de oportunidade e em termos expectacionais dos investidores. Eu acho que tem que colocar isso porque é um volume muito grande, né, dado que, só para ter uma ideia, mercado de debêntures incentivadas, CRI, CRAS, negocia alguma coisa perto de 1,5 bi, 2 bi, quando muito, né, durante o dia. Né? Assim, a gente tem um fluxo ainda muito pequeno, né, em relação ao que é bolsa, em relação, né, a título público e etc. Então você pode ter pressões pontuais em relação a isso, né, nas plataformas, essa coisa toda. Eu acho que tem um dado interessante para ver se, né, o próprio governo ele tenta absorver parte desse fluxo com os leilões de terça e de quinta-feira, né, porque, de novo, flight to quality, nesse movimento para qualidade, assim, olha, eu tô machucado, eu vou comprar título público mesmo e que me protege, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que tem muita coisa, porque 40 bi é um montante expressivo para ser, né, transformado em fluxo de compra em um curto espaço de tempo. Né? Eu acho que isso daqui deveria ser também um ponto importante e as demais, assim, eu acho que são os mesmos temas que começam, inclusive, até pegar um pouco mais de fogo, né, dadas essas discussões todas do Master, principalmente na parte do judiciário, né, as sinalizações do Fachin, etc. Mas acho que essas são as principais temáticas aqui. 12h, 11 minutos, e vamos falar especificamente também sobre o Banco Master. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que o Banco Central assuma a regulação e a fiscalização dos fundos de investimento. Hoje, a atribuição da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, em meio aos desdobramentos do caso Banco Master. Gustavo analisa agora para a gente esse tema complexo e explica, digamos assim, os porquês deste movimento e o que está em jogo para o mercado, para investidores e também para a confiança do próprio sistema financeiro aqui do país. Gustavo, eu começo te perguntando por que essa proposta, obviamente, está surgindo neste contexto, qual seria a vantagem, riscos e
o Banco Central teria estrutura qualificada para fazer esse movimento? Primeiro ponto, assim, até desmistificar essa coisa do risco sistêmico, porque a gente está falando o tempo inteiro assim, Banco Master não é risco sistêmico, não é isso? Calma aí, não é risco sistêmico para o tamanho do volume financeiro dentro desse sistema financeiro nacional, mas só que ele está sendo bem sistêmico em provocar reações de todos os lados, né, e gerar possibilidades de mudanças em todas as outras coisas. Então, assim, sobre esse contexto, né, eu acho que a gente deveria mudar um pouquinho esse processo de análise. Assim, não é tão preto no branco quanto parecia ser. Vai mudar muita coisa, vai continuar mudando muita coisa. Eu acho que é uma discussão, né, válida de se colocar na mesa, muito embora seja uma discussão que não vai ser de curto prazo, né, porque você tem, como você falou, argumentos positivos e argumentos negativos. Qual que deveria ser, na minha concepção, a melhor forma de tratar isso daqui? Que é tentar fortalecer, na verdade, o processo de mudança da CVM. Né? Assim, a CVM é importante sim, né? Ela é uma autarquia que comanda junto, né, com o aparato do Banco Central várias outras coisas, porque ela tem atribuições mais de conduta do que necessariamente só de mérito, intervencionistas e etc. Então ela é uma coisa complementar, não é substitutiva. Sobre essa ótica, você tem que discutir várias coisas. Primeiro, fazer o meia-culpa, né, dos erros que a CVM cometeu ao longo dos últimos anos, não só no caso Master. Né? A gente tem que colocar em pauta que isso tem a ver, sim, com alguma maneira de sucateamento específico da estrutura que falta orçamento, né, mas só que a gente também tem que discutir da captura política do órgão, né, que era um órgão ainda um pouco mais independente, afastado, né, dessa colocação de cargos de confiança, cargos de outras coisas, né, e que agora começaram a ficar ainda mais evidentes, né, depois do Banco Master. Então, eu acho que o principal ponto dessa discussão, né, não deveria ser se o Banco Central assume isso, mas dado que você coloca isso na sala, quais que são os pontos que a CVM tem que absorver como mudança específica, principalmente de processo de captura política que nos últimos, né, 4, 5 anos ficaram muito mais evidentes, inclusive agora com a própria nomeação do Otto Lobo, né, que assim, teve um papel relevante no processo do Banco Master e da Ambipar e todos os outros pontos, né, até agora. Né, assim, são atribuições muito diferentes. Mas eu acho que o Haddad também está tentando fazer é falar o seguinte, olha, dado tudo que está acontecendo, eu tenho que ter alguma forma de reação, que eu tenho que colocar na pauta tudo que foi feito de errado ao longo do tempo por outros processos também. A CVM, sim, errou, né, dentro desse processo. Mas, de novo, eu acho que tem que discutir muito mais como melhor atribuição da CVM de maneira conjunta com o Banco Central e não simplesmente voltar a 2001, né, até 2001 era o Banco Central que fazia isso, de fato, né, e entregar simplesmente que você tem essa coisa, porque, assim, de novo, o Banco Central com essa coisa, né, majestosa, que é zelar pela estabilidade da moeda, passa, né, pela estabilidade do sistema financeiro, né, mas só que ele tem vários aparatos específicos que você precisa, né, para contribuir positivamente para que isso seja verdade. Não só CVM, Previc, né, SUSEP, vários outros processos, né, que amparam toda essa questão. Então, assim, eu acho que o mérito principal é colocar a discussão na mesa. Né? Eu acho que ainda está muito longe de colocar o que poderia ser feito especificamente, se vai sair para o Banco Central, ou se vai manter a CVM como está, né, mas alguma fagulha de necessidade de mudança necessariamente já foi colocada. E, muito embora a gente esteja discutindo que a gente está no ano eleitoral, como é que essas coisas mudam e etc., esse eu acho que é um processo que, se abrir CPI do Master, né, vai juntar com várias outras coisas, isso talvez se acelere mesmo em ano eleitoral. Né, porque, de novo, assim, tem aquela discussão que falta de crescimento econômico do Brasil não é só sobre problema fiscal, é sobre instituições. Né, e talvez, assim, dado que o fiscal não vai ser discutido em eleições, talvez, né, tudo que está acontecendo de maneira errônea com as nossas instituições, pelo menos na pauta vai ser discutido. E isso também vai ser importante no processo eleitoral como um todo, obviamente. O problema principal nesse caso, Gustavo, é a gente olhar para esse cenário sistêmico e tentar isolar único e exclusivamente o aspecto econômico, porque ele tira de toda essa conversa a quantidade de influências que temos tido até agora de todos os outros poderes. O meu temor é muito mais de que daqui a pouco o Tribunal de Contas da União se arvore
novamente em criar um dispositivo qualquer e que diga, não, agora eu também Agora quero sou eu. participar dessa conversa. Como aconteceu nesse caso especificamente, é que daqui a pouco também um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ou que é insensado pela atual atuação, para dizer no mínimo suspeita do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes em outros casos, para que o ministro talvez de uma outra instância decida, não, eu também posso atuar nessa seara e quero me imiscuir no meio de toda essa conversa. Porque os problemas brasileiros geralmente são assim. Eles começam com um fio condutor que tem alguma linha de guia mestra de você dizer, eu sei qual caminho vai ser percorrido, mas muitas vezes ele passa a ser tortuoso. Vamos olhar para o caso da CPMI e do INSS, por exemplo. Você tem uma investigação da Polícia Federal robusta há muito tempo, mas a gente está adotando também o caminho legítimo, político, de uma comissão parlamentar de senadores e de deputados. O problema é quando a gente misturar as duas coisas. O resultado técnico do que pode sair da Polícia Federal não deve ser exatamente colocado na mesma prateleira daquilo que vai ser retirado de uma comissão que tem o componente político nela. Então, o olhar sistêmico para esse cenário, no caso brasileiro, ele é muito problemático. Eu até fico feliz, digamos assim, que no meio dessas possibilidades discutidas, com os problemas de segurança pública que estão emergindo nessa discussão do Banco Master de Reag e outros, até o momento limite-se a dizer que podemos apenas discutir as alternativas CVM ou Banco Central, porque o meu temor é que isso se expanda para outras instituições e aí nós estamos absolutamente perdidos, porque a influência é demais para questões técnicas a serem adotadas. E eu acho que você tem razão no que você está colocando e tentando sumarizar isso, assim, a gente fica discutindo economia brasileira, mas a gente não tem mais uma economia brasileira, a gente tem economia política brasileira, né? Assim, meio que a lá Adam Smith mesmo, assim, voltar para o termo correto do que são as ciências econômicas, né? Que chamava political economy mesmo, né? Assim, que é exatamente isso que você está colocando, e isso é um processo de captura do Estado que é meio que tenebroso e a gente tem se enfurnado disso, né? Assim, redemocratização de uma maneira bastante insana também. Tá? Eu acho que tem que discutir todos esses aparatos do que funcionou historicamente e do que também não funcionou ao longo do tempo. E como sempre, assim, a gente tem dados para mostrar o que deveria ser o caminho. Né? Assim, pega o exemplo do que é a CVM americana, que é a SEC, né? SEC. Né? Ela é um processo completamente autônomo que opera junto com o Fed em algumas parcelas específicas como complemento e não como substituição. Né? E é engraçado assim, que a gente discute que o sistema financeiro nacional é muito robusto, é muito bem desenhado, principalmente sistema de pagamentos, testes de estresse, Banco Central, tudo bem, assim, a gente faz muita coisa muito bem também, né? Mas só que tem outros lugares que fazem outras coisas muito bem, né? Quer ver, assim, vamos discutir de novo uma coisa que a gente já discutiu lá atrás, que era a questão de IPOs. A gente está rediscutindo IPOs agora, né? Assim, de empresas brasileiras, né? Mas por que todas as empresas também estão priorizando ir para os Estados Unidos? Né? E olha que a SEC é muito mais robusta e você tem um processo, né, legal, né, necessário, inclusive que implica em custos muito maior do que abrir a bolsa aqui. Por que o cara, então, ele quer enfrentar, né, problemas muito maiores que ele pode ter, muito mais difíceis e rígidos, né, para colocar o dinheiro lá do que colocar aqui? Porque se fosse uma decisão simplesmente, né, essa, você deveria escolher onde que é o caminho mais fácil. Né? E isso tem a ver com a robustez das instituições que, inclusive, levam à abundância de capital. O cara está indo para onde que o dinheiro existe de verdade. Né? Isso seja PicPay, Agibank agora. Né? Até saiu um dado super interessante, né, que antes, né, o S&P 500 ele representava razoavelmente qual que era a pungência da economia americana. Hoje, mais ou menos 60% dos IPOs já são de outros lugares do mundo nos Estados Unidos, né, e Brasil inclusive. Então, assim, você tem um movimento meio que de captura, né, de onde que tem abundância de capital, e abundância de capital tem sim a ver com fortaleza das instituições. Nesse caso, a fortaleza da SEC é muito importante para esse processo, porque a IPO não é só simplesmente, né, se eu quero vender caro ou alguma coisa, eu quero abrir meu capital, qualquer coisa. Não, tem a ver também, né, qual que é a segurança das instituições, da abundância de capital que isso, né, leva ao longo do tempo. E, infelizmente, o processo de sucateamento, né, e de politização da CVM, né, que está por trás também de toda essa discussão, impede também parte da abundância de capital que tem aqui. Não é só o custo de capital, é a segurança institucional, de fato. Né? Meio-dia, 22 minutos. Agora vamos falar sobre produção de aço em Minas Gerais.